Olá, olá, começamos? Não, ainda não. Olá, olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Começamos hoje, dia 25 de fevereiro, o nosso webinário. Estou dando uma olhadinha aqui, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bom, sejam muito bem-vindos todos. Nosso tema de hoje é inovações no sistema de proteção passiva. Enquanto o pessoal vai entrando, boa tarde, o Paulo Henrique Coutinho já está online. Boa tarde, Paulo. Enquanto o pessoal vai entrando, vai se aquecendo, vamos aquecendo os motores também para um tema de suma importância no que diz respeito à segurança e proteção contra incêndios. Tema muito atual, tema que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo preza muito e que pode salvar vidas. Bom, para quem lembra de mim, eu sou o capitão André Elias, sou o chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros, trabalho atualmente aqui no comando do Corpo de Bombeiros como porta-voz do Corpo de Bombeiros. O ano passado tivemos a experiência extraordinária de poder mediar diversos webinários promovidos pela Fundabom. Esse ano estamos iniciando, hoje, dia 25 de fevereiro, o primeiro webinário, ainda com todas as medidas de segurança em relação à pandemia que vivemos. Esperamos que um dia, quem sabe, a gente possa ter eventos presenciais, que é de suma importância para todos, essa troca de experiência, esse network, isso que faz com que nós angariemos mais e mais conhecimentos. Tem aqui o Valdir Clay Ribeiro, boa tarde, EGR Representações, boa tarde a todos. Algumas pessoas ainda entrando. Eu gostaria inicialmente de agradecer a DVG Cical e a Hilt do Brasil por ter cedido duas das melhores funcionárias que eles dispõem, que estão aqui, doando do seu tempo para poder engrandecer esse evento. Eu queria dar as boas-vindas a Stefani Vitorino e a Camila Aguelo. Stefani, engenheira e mestre, trabalha na DVG Cical, gerente técnico e comercial da DVG Cical. E a Camila, arquiteta, que é a Fire Stop Specialist da Hilt do Brasil. Portanto, meu muito obrigado, meu boa tarde a vocês. Já nós vamos entrar com as duas. Por favor, Stefani, boa tarde. Boa tarde, capitão. Boa tarde a todos. É isso aí, boa tarde, então. Agradecimentos devidamente feitos. Vamos ver como estamos aqui. 22 pessoas online. Sema Consultoria, Kleber Pereira Guerra, boa tarde. Márcio Lima, boa tarde. Davidson Guerreiro, engenheiro Davidson. Muito boa tarde, pessoal. Esses nossos webinários, eles são voltados exatamente para as pessoas que trabalham na área de segurança contra incêndio, para as pessoas que trabalham na área de segurança do trabalho, tem tudo a ver, para todos aqueles entusiastas e todos aqueles que militam, de certa forma, na área de segurança. Então, sejam muito bem-vindos. Peço para que vocês entrem no site da Fundabom, fundabom.org.br. A Fundabom tem inúmeros cursos voltados para essa área. A Fundabom é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, está diretamente atrelada ao Corpo de Bombeiros, trabalhamos lado a lado. É a fundação que nos dá todo o suporte e que promove esses eventos. Portanto, acessem a página da Fundabom, procurem a Fundabom também nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook e demais redes, assim como o Corpo de Bombeiros, @Corpo de Bombeiros da PMESP, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Portanto, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Segue a gente lá, compartilha. A gente também está iniciando o nosso LinkedIn, que vai ser muito mais voltado para a área científica, então com divulgação de trabalhos científicos, com pesquisas, com bastante números referente a estatísticas do Corpo de Bombeiros, bastante interessante para quem também puxa mais para esse lado acadêmico. Muito bem, eu vou agora chamar então o presidente da Fundabom, o coronel Frank Tinossi, para fazer a abertura oficial do evento. Coronel Frank Tinossi, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, André, boa tarde, Stefani, boa tarde, Camila, boa tarde a todos aqui participantes. Então,
É isso aí, pessoal. Estamos em 2021, né? Passando por um momento delicado aí no contexto nacional, né? Tem vacina, mas está aumentando a doença. Ai, meu Deus, né? Corro ou fico parado, né? Então, mas a gente não pode esmorecer, a gente não pode desanimar e temos sim que manter acesa aquela chama de manter a segurança contra incêndio no país. Então, não poderíamos deixar de pensar nesse momento em retomar os trabalhos de prevenção. Então, a Fundabom, em tratativas com a Liga Nacional dos Bombeiros e com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, principalmente, nós estamos desenvolvendo uma série de webinários. Então, preparem-se que em 2021 vai ter uma grande, vamos chamar assim, oferta de webinários. E a gente vai sair um pouquinho daquele... Ano passado foi um sucesso, né? Número de participações, número de pessoas que contribuíram. E esse ano esperamos expandir, sair, além de aumentar a participação na área de prevenção, a gente também vai entrar nas outras áreas de bombeiros. Então, todas as unidades do Corpo de Bombeiros de São Paulo e algumas unidades de outros estados devem participar do nosso ciclo de webinários. Então, nós vamos falar de prevenção, mas também vamos falar de salvamento aquático, salvamento na praia, emergências químicas, enfim, então preparem-se, né? Eu, particularmente, estou muito animado. Eu acho que esse ano de 2021 vai ser vai ser um salto tecnológico e na transmissão do conhecimento para todas as pessoas. Então, obrigado a todos e vou passar então para o André e vamos começar aí, que eu também estou muito interessado nas palestras de hoje aí, tá? Então, obrigado pela atenção de todos aí. Muito bem, eu também estou bem interessado, hein, Coronel? Temos dois currículos de peso aqui, de muito peso, muito interessantes. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Ó, tá chovendo, hein? Peço perdão também, pessoal, para quem está me ouvindo, às vezes o áudio está um pouco inchado, está uma chuva no centro de São Paulo, que hoje o Datena vai ter o que falar daqui a pouco. Sérgio Borges, da Cical Goiás, Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Gersina, da DVG Cical. Gersina, eu preciso falar que a Stefani, olha, funcionária excelente, excelente palestrante, currículo invejável, portanto, fala para o pessoal aí da DVG. A Stefani tá dando risada, falando, nossa, o que ele tá falando, meu Deus do céu. Mas vamos lá. A todos, muito boa tarde. Eu vou então fazer a devida apresentação formal. Ela que vai vir com o tema Sistemas de Alvenaria com Bloco de Concreto Celular na Prevenção contra Incêndios. Engenheira, mestre, doutoranda Stefani Vitorino, engenheira civil, pós-graduada em Gestão de Qualidade e Produtividade, mestre em Construção Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutoranda em Inovação Tecnológica pela UFMG, também com 25 anos de experiência no mercado da construção civil, ligado à tecnologia dos materiais para a construção civil e sistemas construtivos. Vamos entender então o que é um pouquinho mais dos blocos de concreto celular na prevenção contra incêndios. Engenheira e mestre e doutoranda Stefani Vitorino, da DVG Cical. Por favor, Stefani, muito boa tarde. Boa tarde, capitão. Boa tarde, coronel Itinossi, coronel Kuratomi. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. E podemos começar, capitão? Podemos começar sim. Pode projetar sua tela. Geralmente tem um delayzinho aqui da projeção, mas a gente vai ao vivo, é assim. A gente vai se acertando. Tá, eu vou compartilhar minha tela, então. Deixa eu só acionar aqui o som. Estão todos vendo? Estão todos vendo a minha tela? Sim. Bom, a DVG Cical é uma das maiores empresas de fabricação do concreto celular autoclavado da América do Sul. Nós estamos situados em Belo Horizonte,
na Serra do Curral, limitando um parque ecológico, que é o Serra do Rola Moça, e hoje nós estamos com a fabricação a todo vapor do bloco de concreto celular autoclavado, e nós distribuímos esse produto para todo o país. Só para que vocês possam ver um pouquinho da nossa fábrica rapidamente, essa aí é a nossa planta. Observem que a vista é maravilhosa, tem um pôr do sol maravilhoso, e assim eu convido a todos poderem lá nos visitar, que eu tenho certeza que vai ser uma visita muito produtiva e muito interessante. Bom, o bloco de concreto celular autoclavado, ele foi desenvolvido no século XIX, né, começaram todas as pesquisas e desenvolvimento deste produto, com a intenção de substituir a madeira que era muito utilizada nas residências, né, na construção das residências na época. E eles precisavam de um produto que fosse altamente resistente ao fogo e pudesse manter o conforto térmico dos ambientes internos das residências. Então, iniciou-se a pesquisa e o desenvolvimento deste produto, que é um produto à base de cimento, no final do século XIX, e em 1924, na Suécia, ele foi patenteado pelo seu inventor e arquiteto John Exon Ericsson. E ele caiu no gosto de toda a Europa pós-Segunda Guerra Mundial, na necessidade dos países reconstruírem rapidamente, né, as suas cidades e ter produto que pudesse contribuir com o conforto térmico, com a resistência ao fogo e também com o conforto acústico das edificações. E aí que nós trouxemos para o mercado, né, uma comunicação muito interessante, porque nós precisamos entender que nós temos que cuidar das nossas alvenarias de vedação em todos os aspectos, né? Então, hoje, nós comunicamos para o mercado da construção civil que nós levamos um sistema inteligente de concreto autoclavado para alvenarias e lajes, né? Quando eu falo laje, é relacionado ao preenchimento inerte das lajes nervuradas. Então, nós estamos levando para todo o mercado da construção civil vários atributos que o bloco possa contribuir para a evolução da construção civil e dos sistemas de alvenaria. Nós levamos soluções de engenharia. Então, eu vou fazer uma contextualização inicial, antes de nós chegarmos, propriamente dito, nessa característica do bloco referente à resistência ao fogo, para que vocês possam entender quando eu falo de sistema de alvenaria, quando eu falo que nós devemos cuidar de um sistema de alvenaria de vedação, o que eu quero dizer no sentido da gente promover a melhoria da nossa construção civil, principalmente no quesito durabilidade. Nós sabemos que existem diversos materiais constituintes de uma alvenaria. Como vocês podem ver, eu exemplifico aí o bloco de concreto comum, um bloco cerâmico, até mesmo tijolo maciço, e o bloco de concreto celular autoclavado. Para que a gente possa trabalhar com qualquer um desses componentes de alvenaria, nós precisamos entender das suas características, né, para que a gente possa definir melhor, né, a argamassa mais adequada para o assentamento daquele componente de alvenaria. Baseado em quê? Nas características da argamassa. Nós precisamos entender que existem características de argamassas que precisam ser cumpridas de acordo com as suas normas prescritivas e que nós precisamos compatibilizar as argamassas de assentamento aos componentes daquela alvenaria, assim como compatibilizar as argamassas de revestimento àquele sistema de alvenaria, que vai estar integralizado a uma estrutura, seja de concreto armado ou seja uma estrutura metálica. Também trabalhamos com
a solução de engenharia para um sistema eficaz, as formas de vinculação, né? A vinculação, por exemplo, com essa tela, porque antigamente se vinculava as alvenarias nas estruturas de concreto armado com ferro-cabelo, é uma pseudo-vinculação, porque nem sempre era possível você fazer uma boa fixação daquelas barrinhas de aços popularmente chamada de ferro-cabelo para vincular as alvenarias às estruturas de concreto armado. Então, verificou-se que para evitar principalmente aquelas patologias no encontro de alvenaria com a estrutura de concreto armado, que a tela era a mais eficaz, ela chumbada com um finca-pino, né? E centralizada e bem posicionada para que promova uma vinculação mais adequada ao sistema de alvenaria. Assim como sugerimos também que se pense nos pontos críticos para verificar a necessidade ou não de utilização de um elemento de estruturação, como a MUFOR, um elemento de estruturação do revestimento, como essa tela aí que vocês podem ver na figura, e também fomos trabalhar com os elementos que vão preencher o vazio da última fiada da alvenaria com fundo de viga ou fundo de laje, os famosos encunhamentos, né? Então, a gente tem aí as argamassas expansivas, as espumas expansivas de poliuretano, por exemplo, a Hilt tem uma espuma muito boa, muito eficaz. Então, nós estamos aqui mostrando para vocês que nós temos diversos materiais constituintes de uma alvenaria, porém, nós precisamos pensar e compatibilizar a partir das suas características intrínsecas e de acordo com as normas prescritivas. Por que tudo isso, né? Como eu falei lá no início da nossa apresentação, porque nós precisamos cuidar das nossas alvenarias, nós precisamos evoluir com esse cuidado. Nós estamos falando hoje o tempo todo de durabilidade das edificações, de segurança das edificações. E as alvenarias de vedação, elas têm uma função de dividir ambientes externos e internos de uma edificação, sim, e precisa cumprir diversos requisitos, diversas funções, como a resistência mecânica, o conforto térmico e acústico, a resistência ao fogo, a estanqueidade, a durabilidade e a segurança estrutural como um todo. E, para isso, a gente vem levando para o mercado essa ideia da solução engenharia, sempre buscando mudar cultura e conscientizar em relação às boas práticas, que envolve a compatibilização dos materiais constituintes de um sistema de alvenaria, no nosso caso, com bloco de concreto estilar autoclavado, assim como a integralização desse sistema de alvenaria à estrutura a qual ele vai fazer parte. Né? É uma estrutura de concreto armado, é uma estrutura metálica, então vamos juntos, de forma multidisciplinar, trabalhar todas essas características e todos os pontos críticos para a gente conseguir elevar uma alvenaria de forma segura e que venha trazer todos os benefícios construtivos para aquela edificação, utilizando de algumas tecnologias, sim, mas principalmente trabalhando e a gente fomentando a importância de se ter um projeto, né, para que a gente consiga visualizar um tripé sustentável, como é o tripé de qualidade, custo e produtividade. Então, nós temos que pensar nos materiais constituintes, de como aquela alvenaria, onde aquela alvenaria vai fazer parte, né? E pensar no que aquele componente, no nosso caso, o bloco de concreto autoclavado, pode gerar de benefícios. E o bloco de concreto autoclavado tem diversos. É a produtividade, né, que é 3 vezes mais comparativamente com outros componentes, né? A menor índice de perda, porque é um bloco fácil de manusear, fácil de modular, e qualquer resíduo que tiver, você pode aproveitar dentro do canteiro de obra para um enchimento de laje em função de algum desnível, qualquer outra finalidade. É um produto que melhora muito a logística dentro do canteiro de obra. É um produto que tem atributos de conforto térmico, acústico, resistência ao fogo, que é algo importante, tema desse nosso bate-papo aqui. Então, quer dizer, todos esses atributos do bloco de concreto estilar autoclavado vêm conferir essa ideia da solução de engenharia e da durabilidade dos sistemas de alvenaria e, consequentemente, das edificações. E, assim, nós buscamos alguns parceiros no mercado para que a gente possa estar trabalhando junto toda essa
esse objetivo de levar soluções, de mudar cultura, de fazer um entendimento, de utilizar os materiais mais adequados, mais seguros, né? E fomos lá trabalhar com a Belg Becaert em relação à MUFOR, em relação à tela de vinculação, buscamos a Hilt e as soluções da Hilt em termos de fixação dessas telas, em fixação de materiais nas paredes que são constituídas com o bloco de concreto semiauto-clavado, e fizemos aí todo um circuito para levar essa solução de engenharia, para levar esse sistema inteligente de concreto autoclavado de alvenarias para alvenarias e lajes. E por que tudo isso, né? O contexto é muito claro hoje em dia, né? Nós precisamos crescer e sobreviver dentro de uma construção civil hoje exigente, principalmente quando se tem aí uma norma de desempenho que exige alguns desempenhos do sistema como um todo, né? E para isso nós entendemos que o bloco de concreto autoclavado, em termos de desempenho, é o que mais vai contribuir para todos aqueles requisitos listados na norma de desempenho, né? Então, nós estamos aí investindo bastante nessas questões voltadas aos sistemas construtivos, às soluções de engenharia, à norma de desempenho e tudo aquilo que vem trazendo de inovação para o mercado da construção civil, né? Em função de clientes mais exigentes, de novos designs, novas arquiteturas arrojadas, né? O conforto térmico e acústico, que hoje é algo extremamente discutido dentro da construção civil, edifícios verdes, né? Se vocês não sabem, o bloco de concreto autoclavado é um componente de alvenaria, né, um produto conhecido mundialmente como Green Block, o bloco verde, porque a gente traz ali, durante o processo de fabricação, alguns requisitos de sustentabilidade, como o reaproveitamento do resíduo seco e úmido. A gente não gera nenhum resíduo, nem seco, nem úmido, a gente reaproveita, a gente faz um trabalho ali de tentar otimizar isso, de reaproveitamento da água, de não emissão de poluentes, tanto é que a gente está dentro, praticamente, de um parque ecológico na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Então, tudo isso é pensando que nós podemos trabalhar a diminuição de custo no momento que as pessoas começam a ter uma visão ampla desse sistema construtivo e não pensar única e exclusivamente em preço, né? Pensar em custo como um todo e em benefício, custo e benefício para que você gere atinja os seus objetivos, tanto técnicos quanto econômicos. E com essa inovação que a gente vem acompanhando, a gente trabalhou um catálogo de produtos, né? A gente criou a nossa biblioteca virtual para metodologia BIM. Então, nós já temos vários arquitetos e calculistas já fazendo o download da nossa biblioteca virtual para poder fazer as suas especificações já em projeto do nosso material. Nós também trabalhamos todos os conceitos ali que envolvem a norma de desempenho, nós estamos bem alinhados com todos os requisitos exigidos. Quando se trata de segurança, a gente está falando de segurança contra incêndio, a gente está falando de desempenho estrutural, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando ali de durabilidade, quando a gente fala de habitabilidade, nós estamos falando de estanqueidade, desempenho térmico, acústico, né, e conforto tátil e antropodinâmico no momento que eu consigo diminuir as espessuras das paredes e gerar alta performance nesses aspectos todos aqui relacionados para a edificação, com espessuras menores de parede. E aí, também, diante a todo esse contexto, né, e entendendo que a gente ainda precisa e nunca parar de pesquisar, desenvolver, ensaiar e levar os resultados que nós temos para o mercado da construção e contribuir com essas soluções de engenharia, nós resolvemos construir o que nós estamos chamando hoje de CPATLA. É um centro de pesquisa tecnológico voltado à norma de desempenho, né? Um centro de pesquisa acústico e térmico para lajes e alvenarias, e o CPATLA está sendo construído dentro da nossa fábrica. Exatamente esse aí vai ser um predinho de 2 pavimentos, com 4 tipologias de lajes, inclusive uma das lajes é essa que vocês podem observar aí, que é com o nosso bloco laje,
para poder preencher os vazios entre as nervuras, né, da laje nervurada, onde a gente consegue entender maior proteção contra incêndio, né, o famoso fogo por compartimentação. Coronéis, por favor, capitão, me corrija se eu tiver com a nomenclatura errada, mas é exatamente isso, a gente consegue proteger as armaduras das nervuras dessas lajes nervuradas, então é hoje um dos produtos para quem calcula e projeta laje nervurada para ajudar nessa questão de combate a incêndio, prevenção de incêndio, protegendo as armaduras e evitando as questões voltadas ao fogo por compartimentação. Então, aí é só uma visão da obra. Tudo começou, né, por essa estrutura aí, evoluímos, estamos aí evoluindo, a planta simulando 2 apartamentos, então, com divisões aí de quarto, entre unidades autônomas, que acusticamente é uma das piores situações. Também temos aí o segundo pavimento, onde a gente colocou um bloco já mais estrutural, né, que é o de 3,5 MPa, sendo que o nosso bloco de vedação é de 2,5 MPa de resistência à compressão. E aí nós estamos trabalhando esse protótipo, ele ainda está em construção, porque nós vamos abrir, né, para que possam fazer ensaios de acústica, de térmico. Fogo não dá, né, que eu não vou colocar fogo no prédio, mas assim, é fato dizer que vai ser uma grande oportunidade para todos aproveitarem o CPAtla, o Centro de Pesquisa Tecnológico, para poder fazer os seus ensaios, fazer suas pesquisas, desenvolver seus artigos técnicos científicos. A gente vai estar contribuindo com as universidades, vai estar contribuindo para a construção civil, e estão todos convidados a nos visitar, a frequentar e a participar desse centro de pesquisa tecnológico. Então, nós vamos chamar toda a comunidade da construção civil, toda a universidade, para poder estar fazendo esse trabalho de pesquisa junto conosco, com os nossos produtos em concreto celular autoclavado. E aí, diante a esse contexto, trouxe aqui para vocês o que eu chamo de alta resistência ao fogo, quando lá no século XIX iniciaram as pesquisas e os desenvolvimentos voltados ao produto, né? Nós temos aí nós fizemos um teste comparativo, onde a gente fez uma caixa de 1 por 1,20 de altura, sendo que em um dos lados da caixa a gente colocou o bloco cerâmico sem revestimento, o outro bloco de concreto sem revestimento, o outro lá o tijolo maciço e o outro bloco cical, né, com as respectivas espessuras aí de mercado, mais tradicionais do mercado, e literalmente colocamos fogo dentro dessa caixa, onde a face interna, né, dessas alvenarias ficavam em contato direto com o fogo, né, e a parte externa a gente iria medindo as temperaturas. Era um ensaio prático, diga-se de passagem, que nós nos precavemos e colocamos a nossa brigada de incêndio lá, né, tudo certinho, viu, coronel? Porque a gente preocupa com isso também, mas fizemos um teste muito bacana que nos deu uma visualização do potencial desse produto em relação à prevenção de incêndio, em relação à resistência ao fogo. Então, aí é uma foto do protótipo, né? A gente chegou a superar 700 graus Celsius na parte interna, né? E a gente foi medindo a face externa dessas alvenarias o tempo inteiro, em vários pontos, fazendo uma média estatística disso, e conseguimos demonstrar, através desse teste prático, as diferenças de temperatura e mostrando a eficácia do sistema de alvenaria com bloco de concreto celular autoclavado e, detalhe, sem revestimento. Então, vou passar um vídeo aqui para vocês observarem do que eu estou falando desse ensaio prático.
Nós colocamos um termopar, né, para medir as temperaturas internas e fomos medindo com o termômetro digital calibrado as faces externas. E a cada 15 minutos a gente gerava uma medida resultado. O bloco de concreto autoclavado não colapsou, ficou intacto, e isso foi comprovado depois por ensaios que nós realizamos no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Observem que quando a gente fez as medições, né, nós tivemos aí, com o tijolo cerâmico, um pico de 136 graus Celsius a 1h30, enquanto nós estávamos ali com 63 graus Celsius na face externa, com o bloco intacto, uma vez que com o bloco cerâmico já havia um colapso, né? No caso do bloco de concreto, teve um pico de 174 graus Celsius contra os mesmos 63 graus Celsius, ou seja, a gente consegue até, diante dessa situação de incêndio, né, ficar com uma temperatura relativamente baixa e tranquila para uma rota de fuga, né? Então, a gente manteve aí os 63 graus Celsius. E, logo, é importante salientar que todas as alvenarias colapsaram, né? A nossa ficou intacta com a temperatura baixa, comparativamente com os demais sistemas. Então, está aqui uma visão geral, né? O lado com bloco de concreto autoclavado sem colapso, e manteve durante as 2 horas, lá depois das 2 horas, 59 graus Celsius, enquanto bloco de tijolo, alvenaria com tijolo maciço, alvenaria com bloco cerâmico e alvenaria com bloco de concreto comum. E aí, depois, não satisfeitos com esse primeiro teste prático, nós repetimos esse teste, fizemos uma caixa maior e voltamos a incendiar dentro da caixa, né, com a face interna de cada uma dessas alvenarias, diante ao fogo, né, e medindo as temperaturas da face externa, e resolvemos colocar câmeras ao redor dessas caixas para poder justamente verificar momentos de colapso e também conseguir verificar, através dos termopar que colocamos, essas temperaturas e fazer essas diferenças. E nós chegamos com uma estabilidade do bloco de concreto autoclavado Cical a 58,5 graus Celsius na face externa,
contra, novamente, os 174 graus Celsius do bloco de concreto comum, 103 graus Celsius do cerâmico e 97 graus Celsius do tijolo maciço, sendo que repetiu-se os colapsos conforme o primeiro vídeo, né? Então, esse aqui foi um segundo ensaio prático que nós fizemos lá na nossa área industrial, né, para poder comprovar todos esses valores de temperatura que nós estamos demonstrando aqui. E aí, nós tivemos os ensaios realizados no IPT, no Instituto de Pesquisa Tecnológica em São Paulo, um ensaio de resistência ao fogo, de acordo com a norma 10636, de 1989, que é que está em vigor até hoje, e nós conseguimos verificar quanto à estabilidade, à estanqueidade, o isolamento térmico, né, da parede constituída com bloco de concreto autoclavado, e desta vez nós variamos as espessuras, com 10, 12,5 e 15 centímetros de espessura. Então, nós verificamos que o corpo de prova, que no caso foi a parede montada lá dentro do IPT, dentro da área de teste de resistência ao fogo do IPT, manteve estável durante todo o período de 180 minutos, no caso do bloco de 10 centímetros. Aqui eu recortei o resultado de um dos laudos do IPT que nós temos, do nosso bloco, que tem as medidas 60 de comprimento, 30 de altura e 10 centímetros de espessura. E o resultado final foi que, neste caso, a parede constituída com esse bloco de 10 centímetros de espessura de concreto autoclavado, ela foi resistente no grau corta-fogo e no grau para-chamas pelo período de 180 minutos, conforme requisito estabelecido na norma 10636. Então, só para que vocês tenham aqui uma noção, nós temos o laudo do IPT, do ensaio de resistência ao fogo, do 60-30-10, que nos traz um TRRF de 180 minutos, do nossa espessura de 12,5 centímetros, um TRRF de 240 minutos, e do de 15 centímetros, um TRRF de 360 minutos, e vale lembrar que é sem revestimento argamassado nenhum, é o produto cru mesmo, né? E aí, alguns exemplos que a gente tem vendido bastante para constituir paredes corta-fogo, caixas de escada nas edificações, né? Tanto aquelas que dão para a fachada, quanto aquelas pressurizadas, né? Que a gente chama de enclausuradas também. E é isso, é esse o meu recado, a minha mensagem. Estamos à disposição aí de todos para as perguntas. Gostaria de agradecer muito a Fundabom, a todo o bombeiro militar, né, todas as corporações, pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui apresentando um produto tão eficaz para se construir sistemas de alvenaria, principalmente nas rotas de fuga e para paredes corta-fogo, com os resultados que nós temos aí de resistência ao fogo. Muito obrigada. Passo para você, capitão. Olá! Muito obrigado, então, Stefani Vitorino, da DVG Cical, pela palestra. Peço a todos que deixem suas perguntas no chat aí no YouTube, a gente vai anotar no final, a Stefani volta para responder, para dirimir essas dúvidas, e nós já vamos passar direto agora para a palestra, cujo tema é selagem corta-fogo e redução de perdas em indústrias, com a arquiteta Camila Aguelo, Fire Stop Specialist da RIUT do Brasil. Camila, que é arquiteta pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização e pós-graduação em marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, membro da Associação Brasileira de Proteção Passiva e do Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio da USP. Participação ativa na CB24, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, também palestrantes em diversas instituições e órgãos técnicos, como CREA, Instituto de Engenharia, Siduscom, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, Associação Brasileira de Instalações Prediais, entre outras, e dentre dessas, entre outras,
nossa querida Fundabom, Camila, que sempre está aqui nos prestigiando com suas palestras de bastante qualidade, além de inúmeros também artigos técnicos escritos e publicados em revistas especializadas dessa parte. Camila, que é uma grande militante nessa área de segurança contra incêndio. Camila, boa tarde, tá com você, você que já é veterana aqui na Fundabom, já sabe manusear tudo direitinho aí. Boa tarde, Camila. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Coronel Etinossi pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez aí contribuindo com conhecimento com relação à selagem corta-fogo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Se puderem me avisar se está ok. Ok, começou. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Hoje eu vou apresentar a questão da selagem corta-fogo e redução de perdas em indústrias. Antes de mais nada, vou falar rapidamente sobre a Hilti. A Hilti hoje ela é a maior produtora de sistemas e soluções de fire stop no mundo. A Hilti está há mais de 30 anos no mercado de fire stop e o comprometimento da Hilti é em salvar vidas, proteger ativos, garantir a segurança das edificações e através da selagem corta-fogo. A Hilti, ela fornece produtos inovadores, serviços e software. A Hilti, ela está sempre investindo muito em novas tecnologias e oferecendo para o mercado soluções diferenciadas e de alta tecnologia. A Hilti investe muito em pesquisa e desenvolvimento, tem os laboratórios de testes próprios, trabalha com aprovações internacionais e testes nacionais e tem participação ativa em comitês de selagem corta-fogo no Brasil e no mundo, visando sempre estabelecer os mais altos padrões de segurança contra incêndio e melhorando a qualidade da construção civil e da indústria. A gente conta hoje com o apoio técnico completo da nossa equipe de engenharia e de vendedores especializados, que sempre oferecem aí soluções de melhor custo-benefício, garantindo sempre a otimização de processos. Falar aqui por que a segurança contra incêndio é tão importante, né? Quando a gente fala de segurança contra incêndio, a gente tem aqui alguns cenários, né? Então, sempre proteger vidas, né? Quando você fala em segurança contra incêndio, a primeira coisa que vem à cabeça é proteger vidas. Mas a gente não pode esquecer também da importância de proteger patrimônio, né? Ninguém quer ver seus ativos aí sendo colocados em risco. Evitar paradas de produção, evitar exposição da marca e cumprir normas e legislações, né? Todos esses aqui, dependendo do tipo de edificação, você tem uma preocupação mais voltada para um ou para outro, né? O nosso foco aqui da apresentação hoje é indústria. Quando a gente fala em incêndio numa planta industrial, qual que é o maior temor que vem na cabeça? São as paradas de produção, né? Puxa, Camila, mas e vidas? Quando a gente fala vidas, obviamente, mas quando a gente fala em incêndio em indústrias, as indústrias, elas normalmente têm uma possibilidade de escape bastante grande, né? Quando você analisa o número de vítimas em incêndios industriais, ele é bastante baixo, né? Porém, qualquer tipo de incêndio que você tenha numa indústria, ele sempre vai gerar uma parada de produção, né? Independente do tamanho do incêndio, quando acontece numa planta industrial, você vai ter uma evacuação do local, o controle das chamas, vai ser feita uma análise técnica das causas e da situação de segurança da planta, e tudo isso ele vai impactar diretamente na rotina produtiva dessa indústria. E a gente sabe, quem é do mercado industrial, sabe que alguns minutos, algumas horas, alguns dias de parada de produção, isso gera prejuízos milionários para a indústria. E além
do prejuízo relacionado à parada de produção, o incêndio, ele sempre gera uma fumaça tóxica, e essa fumaça tóxica, ela sempre danifica os equipamentos industriais de maneira temporária ou muitas vezes definitiva, né? E os equipamentos industriais, eles são extremamente caros, né? Então, quando a gente fala em indústria, a relação da segurança contra incêndio com indústria, a grande preocupação é como eu posso minimizar esses prejuízos milionários, como eu posso minimizar essas paradas de produção, né? É consenso entre os especialistas que não existe risco zero em incêndio, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros que está aqui presente pode confirmar, né? Eu nunca trabalho com a hipótese, seja ela para qualquer tipo de edificação, que o risco zero de incêndio daquela edificação, daquela indústria, é zero, né? Eu sempre tenho que trabalhar que o incêndio, ele é sim uma possibilidade real. E o que eu posso fazer é tomar medidas para que esse incêndio, quando ele acontecer, se ele acontecer, ele vai ter o menor impacto possível na minha edificação, né? E uma das medidas primordiais para eu conter esse evento é através da compartimentação. O conceito basicamente é o seguinte: se eu parto do princípio que o incêndio ele pode sim sempre acontecer, eu vou fazer com que, se ele acontecer, ele vai ficar contido num determinado ambiente, ele vai ficar contido no ambiente onde ele se iniciou. Isso é válido para qualquer tipo de construção, seja ela residencial, comercial, em plantas industriais também isso deve ser levado em consideração, né? Eu tenho aqui alguns exemplos de compartimentação, né, no cabeamento aqui de uma sala elétrica, uma compartimentação horizontal, e aqui uma compartimentação vertical, né, onde eu tenho a ligação desses cabos para uma outra sala, para um outro ambiente aqui na minha planta industrial. Então, sempre que eu tiver essas aberturas entre áreas, eu preciso ter a compartimentação, de forma que o incêndio, se acontece numa determinada região, ele fica contido ali e eu consigo ter o tempo de fazer o combate, de modo que ele não espalhe para as outras áreas, comprometendo aí muito mais regiões e levando prejuízo aí a um nível muito grande. E como é que eu faço essa compartimentação, né? Uma das medidas é o uso da selagem corta-fogo, que é o que a gente vai ver aqui. Puxa, Camila, mas eu tenho que fazer essa selagem sempre? Quem que me dá a diretriz de como tem que ser essa selagem corta-fogo, né? Quando a gente fala em indústria, o maior perigo, a maior concentração, isso qualquer tipo de indústria, né? Pode ser indústria alimentícia, indústria de papel e celulose. Eu sempre tenho as subestações elétricas, né? As subestações elétricas é onde eu tenho a maior concentração ali de energia elétrica, porque ela vai fazer a distribuição da energia elétrica para todos os equipamentos industriais, né? Explicando aí de uma maneira bastante sucinta. Então, ali eu tenho um risco de incêndio bastante grande, porque a grande carga elétrica está concentrado nessas subestações elétricas, né? E existe uma norma brasileira específica que fala sobre subestações elétricas, que é a NBR 13231, e nela eu consigo ver claramente a exigência da compartimentação, né? Então, aqui eu consigo ver, quando você tem uma passagem de cabos entre áreas, eu preciso entrar com um sistema de vedação certificado, né? Então, eu tenho essas aberturas, então eu tenho um leito de cabos e eu tenho que fazer a conexão desse leito de cabos nos meus painéis elétricos, ali na sala elétrica. Então, onde eu tenho essas passagens, eu preciso entrar com um sistema de vedação que, em caso de incêndio, ele vai impedir que o fogo se alastre entre essas duas áreas e
cause um prejuízo aí bastante grande. E aqui uma outra parte da norma também, que faz a exigência da compartimentação em qualquer passagem que eu tenha aí de cabos. E os cable coatings, né? Eu tenho ali na indústria quilômetros de cabos. Se eu tenho um incêndio acontecendo numa ponta, eu tenho que impedir que esse incêndio ele se alastre de maneira extremamente rápida por todo o meu leito de cabos. Então, eu tenho que ter pinturas específicas que vão fazer o retardamento do alastramento dessas chamas, de forma que eu consigo combater aí de uma maneira e minimizar qualquer prejuízo maior. E aí, a gente fez um estudo aqui bastante interessante, quem for da área de indústria pode entrar em contato comigo e a gente consegue conversar e fazer estudos específicos aí para cada planta industrial, né? Aqui é uma planta de uma indústria e a gente consegue ver aqui os transformadores, né? Num determinado, nesse canto aqui da tela. A gente aqui tem o porão de cabos e a sala elétrica. E aqui, quando a gente analisa o quanto vale cada uma dessas instalações numa planta elétrica, a gente consegue colocar porcentagens, né? Então, em termos de property, né, que é chamado, que são a propriedade aí da planta elétrica, né? Então, os transformadores, eles correspondem em termos de property, cerca de 20% dessa planta elétrica. O porão de cabos, se eu perco o porão de cabos, eu perco cerca de 10% do meu property. E se eu perco a sala elétrica, onde estão os equipamentos mais caros, os equipamentos mais importantes da minha planta industrial, eu perco 70% da minha subestação. E aqui a gente consegue fazer uma conta bastante simples, né? Aqui eu tenho a subestação, ela tem um valor total aí de 150 milhões de dólares em propriedade, né? O faturamento mensal da produção dessa subestação especificamente é de 71 milhões de dólares e o custo estimado do Firestop é 30 mil dólares, né? Como é que eu faço essa análise do que eu preciso compartimentar, do que eu preciso selar? A primeira análise, né? Se eu tenho um incêndio acontecendo num primeiro transformador, eu enxergo aqui que ele está separado por paredes corta-fogo, né? Essas paredes que a gente enxerga, elas vão impedir que o incêndio passe de um transformador para o segundo transformador. Então, aqui eu não tenho que compartimentar, essa planta me mostra que já está sendo feita essa compartimentação. Por outro lado, se eu tenho um incêndio nesse outro transformador aqui de baixo, eu tenho uma distância menor do que 15 metros entre esse transformador, o porão de cabos e a minha sala elétrica. Então, aqui é um ponto de perigo, né? Se eu tenho um fogo nesse transformador, ele provavelmente vai atingir o meu porão de cabos e a minha sala elétrica e eu tenho um problema aqui bastante grande. E aí, o que a gente faz para analisar como é que eu consigo mensurar o que eu vou ter aí de minimização de risco nessa planta industrial? Quando a gente faz uma análise baseada na visão das seguradoras, elas sempre analisam a maior perda possível em um evento, quando todas as medidas de proteção ativa falham. O que significa isso? Quando você vai fazer o seguro da sua planta industrial, a seguradora ela sempre vai analisar pelo pior cenário possível. Então, aconteceu um incêndio, não funcionou o extintor, a brigada não estava lá, o que eu tenho de prejuízo? Essa análise que é feita. Então, a primeira análise, a gente considera que eu tenho um fogo nesse primeiro transformador e esse fogo atingiu o meu porão de cabos e a minha sala elétrica. Ali, o que está em verde ali em cima, são os dois transformadores, eles estão distantes, nada aconteceu com eles. Numa primeira análise, eu tinha mostrado que cada transformador, que os 3 transformadores eram 20% do meu property, né? Então, 20 dividido por 3, cerca de 6%, porque eu perdi um transformador.
Já a minha sala elétrica e meu porão de cabos 10% da minha planta industrial e 70% da minha sala elétrica, né? Então, aqui, 70 mais 10 eu tenho 80%, mais 6 eu tenho 86%. Então, um incêndio consumiu 86% dessa minha subestação. A gente sabe, quem é do mercado industrial, que quando você perde uma sala elétrica, você não consegue fazer a reposição dessa sala elétrica de uma maneira rápida, né? São equipamentos, muitas vezes, importados e feitos sob encomenda, né? Demora meses para você conseguir repor esses painéis elétricos. Nesse caso específico, o tempo de parada de produção seria de 8 meses. Então, vou ficar com essa minha subestação parada por cerca de 8 meses. A perda em property, se a gente pegar 86% daquele valor inicial, eu tenho aqui uma perda de 129 milhões de dólares e perda em lucro cessante, que significa o que eu ganharia em um mês, eu vou ficar 8 meses parados, então o lucro cessante, o lucro que cessou, que eu deixo de ganhar, em torno de 568 milhões de dólares. Então são valores aí exorbitantes, né? E agora mostrando, para finalizar, o que eu posso fazer para minimizar esse meu prejuízo. Uma simples medida de segurança contra incêndio, se eu fizer a compartimentação lá embaixo, onde eu tenho a passagem do porão de cabos para a minha sala elétrica, se eu fechar aquelas aberturas, eu já tenho uma minimização ali bastante grande. Por quê? Eu tenho o porão de cabos vai pegar fogo, eu não tenho nenhum prejuízo com relação a esse transformador e nenhum prejuízo com relação à minha sala elétrica. O único prejuízo que eu tenho é o meu porão de cabos, que eu vou perder, mas é uma perda de somente 10% do meu property, da minha propriedade, né? E para eu refazer esse porão de cabos, eu levo somente 2 meses, é um tempo muito mais rápido do que a minha sala elétrica. E com isso, eu tenho 2% do meu property, 10% do meu property, desculpa, ele corresponde a 15 milhões de dólares. E perda em lucro cessante, ao invés de 8 meses, eu vou ficar com a minha planta parada só 2 meses. Então, eu tenho um prejuízo aí de 142 milhões de dólares. Quando a gente faz um comparativo, se eu tenho um cenário sem compartimentação versus um cenário com essa compartimentação, eu vejo que eu tenho aí um ganho bastante significativo, né? Em vez de perder 158 milhões, eu tenho aí uma perda de somente 142 milhões. Em vez de eu perder em property 129 milhões, eu tenho uma perda de 15 milhões. Essa maneira que as seguradoras fazem uma análise de risco numa planta industrial. Se eu tenho a proteção passiva, onde a legislação e a norma exigem, eu tenho ali uma possibilidade de perda muito menor do que se eu não tivesse nenhuma compartimentação, nenhuma medida de proteção passiva. E aqui mais uma conta, né? Para cada $1 investido em compartimentação, se protege 3.800 dólares em property. E para cada $1 investido em compartimentação, se protege em lucros cessantes 14.200 dólares. Então, quando você põe essa conta no papel, você consegue enxergar que o seu investimento em proteção passiva, ele é muito pequeno quando se comparado com a perda que você pode ter numa situação de incêndio, né? E aqui, o que eu preciso selar, né? Aqui, rapidamente, a gente está já finalizando. O que eu preciso efetivamente selar numa planta industrial, né? Basicamente, esses 4 pontos, né? Paredes externas corta-fogo, pequenas aberturas e passagens de cabos, shafts internos e fundos de painel e leitos de cabos, como eu expliquei, para você não ter o alastramento desse incêndio aí em toda a sua planta.
e aí eu tenho produtos específicos para cada uma dessas situações. Então, quando a gente fala em aberturas externas, eu tenho que ter argamassas com resistência ao fogo e resistência às intempéries. Pequenas aberturas e passagens de cabos, eu tenho uma série de selantes que vão funcionar aí de maneira efetiva para fechar essas aberturas onde eu tenho difícil acesso. Fundos de painéis, né? Eu tenho a pintura ablativa com placa de lã de rocha, que nada mais são do que shafts dentro da indústria, e leitos de cabos, que eu tenho aí 2 tipos de pinturas retardantes de cabos, né? Para a área externa ou para a área interna. Então, a Hilt tem aí um portfólio bastante completo para atender aí a segurança contra incêndio em indústrias. Gostaria de agradecer, estão aqui os meus contatos e eu fico à disposição aí para as dúvidas. Muito bom, Camila. Eu acho que o bloco de concreto cilado cravado e esses materiais da Hilt é um casamento perfeito. Imagina uma subestação dessa com a alvenaria em bloco de concreto cilado cravado e com todos os materiais que você tem para prevenção de incêndio, né? Exatamente, fica completamente protegida. Completamente. Nós temos alguns casos aqui em Belo Horizonte de construtoras que usam o nosso bloco em shafts, né? Construtoras de obras residenciais, e utilizam a manta de vocês. Aquela Bacana. manta. Exatamente. Então, é para proteger mesmo contra o incêndio. Casamento perfeito aí dos materiais, viu, Camila? Obrigada. Vamos explorar. Com certeza. Muito bem, então, muito obrigado a Camila Guelo, nossa arquiteta, grande parceira da Fundabom, sempre enaltecendo os nossos eventos. Muito obrigado também a Stefane Vitorino, a DVG Cical, principalmente, e a Hilt do Brasil por terem cedido essas profissionais. Muito bacana, muito técnico, realmente explanações que gabaritam o currículo apresentado. Eu gostaria de pedir para todos que tiverem perguntas que nos mandem através do chat do YouTube. A gente vai anotar, se for o caso, a gente repassa para as duas nossas palestrantes. Eu queria também aqui nessa oportunidade agradecer a presença do Coronel Max Mena, que acabou prestigiando o nosso evento. Coronel Max Mena, que foi comandante do Corpo de Bombeiros até recentemente, até janeiro, portanto uma presença bastante ilustre para a gente. Gostaria também de mandar um abraço à Ana Paula Kinoshita, que sempre nos acompanha, que também mandou um oi aí para a Camila enquanto ela estava explicando, fazendo a sua palestra. Também para o Edmilson Hornhardt, desculpe se eu falei errado, Edmilson, que é Comitê dos Síndicos da Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica, e todos os outros também que participaram de alguma maneira. Eu estou olhando aqui para o lado, que é a tela que eu acompanho, onde vocês estão falando. Então, Arthur, Ricardo, que falou, o Arthur comentou o seguinte: importante controlar e verificar sempre os riscos com muita atenção. Esse é o nosso objetivo, viu, Arthur? Colocar palestras nesse sentido, para que isso atinja realmente uma consciência coletiva e que as pessoas entendam que a segurança contra incêndio é importante, salva vidas e deve ser executada e exercitada sempre. Camila, Stefane, muito obrigado. Nós vamos encerrando por aqui a parte de vocês e eu vou chamar o Coronel Frank Tinoss, presidente da Fundabom, para tecer os últimos comentários e as últimas palavras, e aí sim a gente poder continuar. E quem sabe um próximo já, né, Coronel? Precisamos de um próximo evento. Teremos. Eu vou até chamar o Coronel Kuratomi, nosso organizador de eventos, que ele vai falar do nosso próximo evento, que é o lançamento do livro
patrocinado pela Fundabom, sobre proteção em edificações elevadas. Então, o Kuratome está cuidando da parte técnica, né? Até peguei ele, acho, meio ocupado, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho do próximo webinário sobre proteção em edificações elevadas. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Camila, a Stefane, ao capitão André, né, pela participação. No dia 13 de março, nós teremos um webinário sobre gás natural, né? A gente vai trabalhar aí as instrução técnica 29 e vai ter um técnico da Comgás também para falar do assunto. Dia 23, nós teremos um outro webinário sobre GLP. Aí trataremos da instrução técnica 28. E no dia 26 de março, teremos o webinário do lançamento do livro de incêndios em edifícios elevados. Vai ser o lançamento desse livro. Esse livro, após o lançamento, ele ficará disponível na página da Fundabom aí para quem quiser estudar o assunto, consultar. Então, a gente conta aí com todos os senhores. Muito obrigado, Kuratome. Então, aproveitando, já que o Kuratome comentou do site, né? Então, realmente, ó, perceberam? Já mês que vem já vai estar mais animado aí com a questão de webinários, né? E o site, então, estamos dando uma reformulada no site, então vamos tentar deixar ele um pouquinho mais ágil, com mais informações. Nós vamos oferecer para os senhores também mais oportunidades de contato, então, ou seja, por meio de cursos, palestras. Vamos dar uma reformada aqui no canal do YouTube, né? Ver se consegue organizar e deixar mais vídeos disponíveis, né? Tem alguns eventos que a gente fez em parceria com outros órgãos, né? Então, o vídeo acabou ficando com essas outras instituições. Nós estamos pedindo cópias para também disponibilizar no nosso canal. Então, preparem-se que, como eu tinha dito no começo, né? Um grande número de informações deve ser disponibilizado para todos. Enfim, né? Vamos agitar, né? Manter a chama segura da prevenção contra incêndio. Stefane, parabéns, né? Como sempre, né? Cada vez que eu assisto sua palestra, eu sempre aprendo mais um pouquinho, né? Por isso que a senhora é a doutora e eu sou um aluno aqui. Camila, não preciso nem falar, né? Também Ana. Não posso falar, né? Não posso falar, porque senão eu vou falar a idade da Camila, né? Mas a Camila está com a gente, ó, desde IT41, né? De instrução de instalações elétricas, vixe, então deixa para lá. Mas, mais uma vez, parabéns também, viu, Camila? Foi, ó, espetáculo. Eu gosto muito quando você fala dessa parte de... a gente vê que a Camila, ela estuda o que ela está falando, né? Olha, se você gastar tantos dólares de prevenção, você vai economizar tantos lá na frente. Eu acho fantástico quando se usa quando você tem dados concretos, reais, né? Você tem uma coisa palpável, material do que você está falando. Então, parabéns, Camila. Show de bola. Muito bom. E agradecer a todos pela participação. O vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, né? A gente só vai dar uma pequena correção aí, tirar alguns intervalos, mas enfim. E parabéns a todos, né? E divulguem. A gente também vai divulgar, vai pôr nas nossas redes sociais. Já estamos... Amanhã a gente tem reunião com o comandante do Bombeiro de São Paulo e um contato com o presidente da Liga Bom, o Coronel Estevo. Então, já vamos também disponibilizar esse vídeo para todos, oficialmente, né? Estamos em tratativas aí de talvez, vamos ver, tratativas, né? De fazer um convênio entre a Fundabom e a Liga Bom. Então, todo esse material que está sendo produzido na Fundabom vai ficar disponível na Liga Bom. Oficialmente, todos os corpos de bombeiros militares vão compartilhar com a gente todas essas informações, né? E eu tenho certeza que eles vão gostar muito, porque pelo que eu vi hoje nas outras oportunidades, né? São apresentações muito ricas. Então, parabéns às palestrantes, parabéns à equipe e parabéns a todos que participaram do evento. Com você, André. Ok, muito obrigado. Eu tenho só mais um recadinho, Coronel.
Temos então vou divulgar aqui o curso que vai acontecer pela Fundabom, Vistoria em Edificações. Vai ser um curso online através da plataforma de 8 a 12 de março, portanto, salvo engano, já semana que vem, na outra semana, de 8 a 12 de março, curso de Vistoria em Edificações, inscrições pela página da Fundabom, fundabom.org.br. Siga a Fundabom nas redes sociais, Facebook e Instagram. Siga também o Corpo de Bombeiros nas redes oficiais, Facebook, Instagram, YouTube e agora mais recentemente também LinkedIn. Agradeço de coração novamente as nossas palestrantes, Camila e Stefane. Agradeço a você que ficou aí, assistiu com a gente, participou, comentou e ficou o tempo inteiro logado. E é isso, até a próxima, uma boa tarde para vocês, uma boa quinta-feira, dia de TBT. Estamos aí juntos e quem sabe numa próxima muito mais. Brigadão, gente. Um beijo no coração.